Dentre a maioria das pessoas ricas e bem-sucedidas, existem vários pontos em comum. E hoje eu vou trazer para vocês esses pontos em comum do ponto de vista dos investimentos e das criptomoedas. O que eu chamei dos pilares para a riqueza com criptomoedas. O primeiro ponto realmente é ler. Esse livro aqui é um exemplo, é A Psicologia do Trading. É um livro super interessante. Eu não sei se ele tem em português, eu li ele em inglês, ele foi um presente, tem muito valor sentimental, por sinal, mas o ponto é, quando você lê, você está sempre adquirindo conhecimento novo, você está sempre renovando o seu conhecimento, você está sempre absorvendo novas informações. Qual que é o ponto disso? Você não precisa de necessariamente ler. O que eu gosto de fazer, por exemplo? Eu gosto de ouvir audiolivro. Por quê? Porque posso fazer isso enquanto eu estou fazendo o trabalho braçal, o trabalho que não requer realmente uma atenção, que o meu psicológico está moscando, que a minha cabeça está voando enquanto eu estou fazendo. Por exemplo, enquanto eu estou lavando louça, sei lá, eu pego para lavar o carro, por exemplo. Às vezes, quando eu estou enjoado das minhas músicas, eu também coloco o audiolivro enquanto eu estou tomando banho. Então, não necessariamente você pegar e realmente ficar lendo. O livro é interessante, por exemplo, porque ele te dá uma acalmada, no meu ponto de vista, né? Por exemplo, eu tenho muita insônia e o livro me ajuda a conseguir dormir melhor e mais rápido. Mas você não precisa de realmente se prender ao livro físico, a talvez um Kindle. Você pode, por exemplo, contornar essa situação caso você não goste de ler com audiolivros. E você pode ouvi-los enquanto você está dirigindo, que eu fazia muito isso enquanto eu ia para a faculdade também, por exemplo. Você pode ir fazendo isso enquanto você não está realmente usando a sua cabeça 100%, porque quando a gente está fazendo um trabalho realmente intelectual, por exemplo, eu trabalhava com programação, nesse momento não tem como você ficar querendo absorver informação de outras coisas. Mas caso você não realmente esteja fazendo algo que requer a sua atenção total, o seu foco, talvez você trabalhe com alguma coisa muito repetitiva, você faz muitas coisas, como talvez tarefas domésticas, você está passando um pano, alguma coisa assim. Em algum momento do seu dia você não vai precisar de usar a sua cabeça, porque senão a gente ficaria exausto o tempo todo, a gente não fica usando a nossa mente o tempo todo. E nesses momentos que a nossa mente está livre, é um momento interessante da gente absorver conhecimento. Outro exemplo, enquanto eu estou regando as plantas da minha casa, na minha casa tem realmente bastante planta, então enquanto eu estou regando elas, limpando a sujeira dos meus cachorros, por exemplo, eu gosto de ouvir audiolivros para continuar aprendendo, mesmo enquanto eu estou aproveitando o meu tempo para fazer alguma tarefa que não seja tão produtiva assim em questão de valor, mas ela é necessária. Então fica essa dica aí para vocês. Interrompemos a programação para uma notícia importante. No primeiro link da descrição desse vídeo aqui, vocês vão encontrar uma página onde vocês vão ter o acesso do grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, isso depende do que você preferir. Tem gente, por exemplo, que não gosta de ficar entrando em grupo de WhatsApp porque isso expõe o seu número de celular, eu sou esse tipo de pessoa. E esse grupo vai te dar acesso a aulas Surfando com os Bilionários, onde eu vou ensinar conceitos importantíssimos das criptomoedas e também onde empresas e pessoas bilionárias estão investindo e por que elas estão fazendo isso. Esse evento vai ajudar tanto quem é iniciante quanto quem já investe e quer saber mais sobre esse mercado. Principalmente para entender melhor esse mercado e ter uma perspectiva de longo prazo do que pode acontecer com ele. Então não perde essa oportunidade, entra no primeiro link da descrição, onde você vai poder escolher se entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Os dois vão te dar as mesmas informações, mas o importante é você estar em algum desses dois grupos para poder receber as informações sobre essa aula e não perder ela, que é muito importante, vai valer muito a pena. Beleza? Então agora a gente vai voltar para esse vídeo que eu tirei direto do curso Jornada Cripto para ajudar as pessoas um pouco com o mindset realmente de um investidor de criptomoedas. Então bora continuar. O segundo ponto não precisa nem ficar entrando muito em detalhes, que é sacrifícios no presente em prol do futuro. Quando você é um investidor de criptomoedas, um investidor em geral, você sempre tem que sacrificar o seu presente em prol do futuro. Por quê? Você não vai comprar uma moeda para você já lucrar agora, por exemplo. Você vai comprar essa moeda pensando em lucrar X% daqui tanto tempo. Então você sacrifica esse dinheiro que você poderia comprar um lanche, por exemplo, você faz esse investimento. Passando para o próximo ponto, a gente entra no seguinte: acreditar que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Isso é uma coisa que vocês têm que levar, na minha opinião, para a vida toda de vocês, principalmente para os investimentos. Porque o que acontece é, as pessoas tomam decisões irracionais, tomam decisões emocionais, não fazem um bom gerenciamento, elas tentam
fazer o que elas não sabem, não estão aptas a fazer, talvez elas estão começando e falam assim, eu vou ganhar muito dinheiro se eu alavancar 10 vezes, e de repente elas perdem absolutamente tudo. E quando esse tipo de coisa acontece, o problema não é do mercado, que é muito volátil, não é o problema da baleia, não é porque o mercado é muito manipulado. Não, o problema é você, a decisão é sua, foi o seu dinheiro, as suas atitudes, aquilo lá é culpa sua. Então, você assumindo essa responsabilidade, você assume o papel de quem tem o poder de resolver isso. Se por um acaso você colocar a culpa no mercado, então você vai falar, talvez o mercado não seja para mim, hoje o mercado não tá bom. Não, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, é o seu dinheiro. Você não pode jogar a responsabilidade nas outras pessoas, no mercado ou no que for. Quando você assume realmente a responsabilidade, você se põe no papel de quem tem o poder de resolver aquele problema. Então isso te permite continuar evoluindo, em vez de simplesmente aceitar uma derrota ou falar, por exemplo, o mercado não é para mim, eu fui enganado, ou alguma coisa do tipo. Então, você assumindo as suas responsabilidades, você assumindo o seu setup, você assumindo o seu gerenciamento, você assumindo quando você erra, você identificando os seus erros, isso vai permitir que você evolua, isso não vai tirar a culpa de você. Se a culpa for realmente sua, isso vai permitir que você tome atitudes para que você não permita que isso aconteça novamente, para que você evolua. O próximo ponto é você definir metas. Por que que isso é super interessante? O Elon Musk comenta muito isso, por exemplo, que é que se você se dá 10 horas para você poder fazer uma tarefa, você vai gastar 10 horas para fazer essa tarefa. Então ele sempre se dá muito menos tempo do que ele acredita que seria necessário, para que ele se sinta forçado a fazer dentro daquele tempo hábil. Por exemplo, uma tarefa que, em vez de se dar 10 horas, ou você falar, eu tenho o dia inteiro para fazer isso, ele se dá um tempo limitado. Ele define a meta de, eu vou concluir isso em 1 hora, por exemplo. Isso faz com que você realmente tenha uma perspectiva de até quando você tem que fazer isso, e isso vai te deixar muito mais focado, vai te deixar muito mais centrado, porque você tem realmente uma meta para alcançar. E nos investimentos, o que você pode colocar como meta, por exemplo? Uma das formas mais simples e fáceis de você aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo é simplesmente comprando Bitcoin. Estatisticamente, você comprando Bitcoin uma vez por mês, ao longo do tempo, você aumentaria muito o seu patrimônio. Você não precisa nem de acertar fundo. Se você ir comprando topo ao longo do tempo, como o Bitcoin é um ativo deflacionário, ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Então, se você simplesmente assumir a meta de que você tem que investir uma vez por mês e você consistentemente comprar Bitcoin uma vez por mês, mesmo que você esteja comprando só no topo, ao longo do tempo você vai estar valorizando o seu patrimônio, você vai estar ganhando dinheiro em cima disso. Se você for o cara mais azarado comprando topo. Imagina, por exemplo, você comprando Bitcoin no topo de 2017, que era 20 mil dólares por unidade. Eu acho que eu não preciso de entrar mais em detalhes, né? Naquela época você, teoricamente, estava comprando um topo, o Bitcoin chegou a bater 3 mil dólares depois. Mas como vocês sabem, hoje o Bitcoin já está bem acima dos 30 mil dólares por unidade. O próximo ponto aqui é fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Como assim? Seria coisas que você coloca o seu dinheiro e essa coisa vai continuar te dando dinheiro. Vou dar um exemplo bem palpável, bem simples de entender. Aluguel. Você investe, você constrói a sua casa lá, você compra um apartamento que foi e você vai estar sempre ganhando uma renda passiva, coletando o aluguel. Você pode fazer isso de inúmeras formas. No curso eu vou te mostrar como que você consegue fazer staking, como que você consegue prover liquidez para a par de stablecoin. Esses são exemplos em criptomoedas. Por que que isso é tão importante? Porque é o seguinte, o máximo de dinheiro que você consegue ganhar se você está vendendo a sua hora, ou seja, por exemplo, você é um funcionário CLT, só para exemplificar, você vai sempre ganhar, o máximo que você consegue ganhar é o valor da sua hora multiplicado pela quantidade de tempo que você consegue trabalhar. Para a CLT, normalmente é 8 horas por dia, por exemplo, então é o valor da sua hora multiplicado por 8. Esse é o valor que você consegue ganhar todo dia no máximo. Se por um acaso você for um autônomo e você seja um robô, você vai conseguir trabalhar o valor da sua hora multiplicado por 24 e esse é o máximo que você consegue. Você nunca vai ganhar mais que o valor da sua hora multiplicado por 24. Você conseguindo formas de ganhar dinheiro sem trabalhar diretamente naquilo, você vai estar conseguindo aumentar o seu patrimônio, construir riqueza sem que você esteja realmente em cima daquilo. Isso é uma coisa que muitos milionários têm. Eu gosto de falar bastante do Shaquille O'Neal, porque por algum motivo eu consumo muito conteúdo que fala sobre as empresas dele, as empreitadas dele. E o cara tem shopping, tem participação num monte de empresa, ele tem diversas fontes de renda.
ele tem muito mais em patrimônio do que ele ganhou esse tempo todo dele jogando basquete. Por quê? Porque ele foi realmente investindo, ele foi construindo fontes de riqueza, fontes de renda passiva ao longo do tempo, e essas fontes de renda passiva, elas começam a fazer uma bola de neve. Você começa a ganhar, por exemplo, a recompensa de um farm de stablecoin, ou para deixar um pouco mais palpável agora no começo, por exemplo, um aluguel. Aí você pega esse aluguel e reinveste, e você depois coleta esse dinheiro e vai investir naquilo, aí aquilo que você investiu passa a te dar uma renda e vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez maior, você vai ter mais fontes de renda. Então fazer o dinheiro trabalhar por você é essencial se você realmente quer construir patrimônio de verdade. Então esse para mim é um dos pilares mais importantes. O próximo ponto é criar valor para as outras pessoas. Isso, quando você pensa em questão de empresa, faz muito sentido, porque uma empresa ela não vale milhões, bilhões, simplesmente porque ela é maneira. Ela vale porque ela realmente agrega na vida das pessoas, ela realmente é essencial, ela faz alguma mudança, ela soluciona algum problema na vida das pessoas. Já no caso das criptomoedas, por exemplo, é interessante você usar isso para você avaliar as moedas, porque as moedas que realmente vingam são as moedas que agregam valor na vida das pessoas. Você pode ver, por exemplo, que a maioria dos jogos NFT eles são pirâmides mascaradas. São desculpas para você comprar um carro, um avião, uma planta, para você injetar dinheiro no jogo, por exemplo, e depois você ir ganhando dinheiro ao longo do tempo. E até que chega num momento que as pessoas que já entraram começam a sacar mais dinheiro do que está entrando e esse jogo acaba ruindo, a moeda cai muito, ou em alguns casos, como por exemplo secar, o site simplesmente sai do ar, o projeto morre de uma vez. Mas qual que é a relação? É que quando você pega, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, a Solana, por exemplo, que veio agregando muito valor, resolvendo o problema de velocidade também das taxas da rede Ethereum, por exemplo, esses são realmente os tokens que vingam, que se valorizam muito. Quando você pega um token que é só o novo Bitcoin, que não tem mais nada de realmente disruptivo, ele passa a ser provavelmente só mais um esquema de pirâmide para a galera botar o dinheiro e quem entrou antes despejar na cabeça. Então, sempre procurem tokens que realmente agreguem na vida das pessoas, que gerem valor para as pessoas. Esse, na grande maioria das vezes, são os tokens que acabam vingando. Como tudo na vida, existem exceções, por exemplo, Shiba, Dogecoin, isso são aberrações dentro dessa regra, mas você não pode levar exceções como a regra. O próximo pilar é você pensar em termos de abundância e não de escassez. Como assim? Você não vai ser uma pessoa acima da média se você fizer, por exemplo, um trabalho medíocre, se você não for uma pessoa acima da média. Você não vai ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você não pensar com abundância, se você não pensar realmente em entregar muito valor, em ser acima da média, você mirar em resultados muito além do convencional, você nunca vai sair do ponto que você está. Eu, por exemplo, poderia estar trabalhando como programador até hoje, trabalhando com uma hora marcada, não podendo fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é tomar café da tarde. Eu sou um grande amante de café e uma das coisas que mais me frustravam quando eu realmente comecei a trabalhar com o horário certinho e tal, como programador, é que eu não podia sair para ir tomar um café numa cafeteria, que é para mim um dos maiores prazeres da vida, é sair para poder tomar um café. Então eu mirei alto, comecei a ir atrás de criar o meu próprio negócio e vocês estão aí graças a isso. Então eu sou um pequeno exemplo de por que você deve mirar alto, você deve pensar com abundância. Eu poderia ter, por exemplo, escutado quando uma pessoa X falou na minha cabeça que eu estava largando meu emprego, que eu ia ficar sem dinheiro, que era idiota o que eu estava fazendo, e hoje em dia essa pessoa está lá com os mesmos resultados dela e hoje em dia eu estou num patamar que eu estou começando a viver o que realmente eu sonhei. E ainda assim miro muito mais alto. Então eu espero que vocês levem esse lema para a vida de vocês, que é sempre sonhar alto. O próximo pilar seria você receber por resultado e não por tempo. Isso aqui é interessante você ter em mente, porque quando você tem, por exemplo, um salário fixo, você não tem uma comissão, alguma coisa assim, a título de exemplo, você não tem realmente um motivo para você ir buscar resultados além. Se você vender R$1.000 no mês ou você vender 1 milhão no mês, você vai receber aquele seu mesmo salário, por exemplo. Então você não tem esse estímulo para sair do 1.000 e buscar 1 milhão. Então, você correr atrás de receber por resultado é uma coisa interessante caso você queira
ir para um próximo nível. Esse não é tanto para criptomoedas, mas no ramo das criptomoedas você realmente recebe por resultado. Então, você assumindo esse tipo de coisa, você se esforçando para você melhorar os seus trades, para você melhorar a sua assertividade, para você controlar melhor o seu emocional, para você não tomar decisões emocionais e sim sempre decisões racionais, com base no seu setup, com base na sua estratégia. Isso ao longo do tempo vai aumentando os seus resultados. Então é uma coisa interessante de se ter em mente. O próximo pilar é resiliência. Eu vou simplificar bem isso aqui. Eu quebrei já pelo menos umas 3 vezes enquanto eu estava aprendendo. E com resiliência eu continuei, não desisti e consegui alcançar ótimos resultados. Ainda quero alcançar resultados ainda melhores. Então a resiliência é super importante, galera. Vocês podem não ganhar tanto dinheiro no começo, vocês podem fazer besteira no começo, vocês podem errar. O importante é que vocês não desistam. O importante é que vocês realmente estudem, confiem em si mesmo, não cegamente, não sem base, mas realmente se vocês estudaram, se vocês ralarem pra caramba, vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês. E o último também, que é um dos mais importantes, que foi o motivo de eu conhecer as criptomoedas, por exemplo, que é você sempre conviver com pessoas melhores que você. Se você está na mesa onde você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Se você é o mais inteligente de uma conversa, se você é o mais inteligente de uma mesa, de um grupo, você vai estar sempre agregando conhecimento para os outros, mas no fim das contas ninguém vai estar te agregando nada, você não vai estar evoluindo. Então você sempre deve prezar por conviver com pessoas melhores que você, para vocês trocarem conhecimento. Tem muito milionário, bilionário, por exemplo, que não tem realmente vontade de ter uma Bugatti, que é um carro que custa milhões de dólares. Mas muitos compram a Bugatti não por simplesmente ter o carro, mas sim para poder ir nos encontros exclusivos de quem tem Bugatti, para poder fazer networking. Aqueles NFTs Apes que são vendidos por fortunas, que o Neymar tem, que o Justin Bieber tem, eles não são simplesmente uma imagem. Aquilo lá te dá um certo passaporte, um acesso ao grupo de quem tem os apes. Então, aquilo te dá acesso a um networking muito restrito. Então, ele tem não só o valor da imagem em si, mas ele tem o valor do networking agregado a ele. Agora eu quero explicar para vocês a importância das várias fontes de renda, principalmente para o mercado de criptomoedas, para os seus investimentos. Bom, vamos dizer que isso aqui é a sua vida financeira, é o livro. Você tem os pilares aqui, você tem várias fontes de renda. Vou dar o meu exemplo bem rápido. Quando eu comecei, eu estava morando com os meus pais, eu tinha a renda do meu trabalho, por exemplo, mas eu não tinha uma reserva financeira. Bom, então eu tinha, por exemplo, 2 pilares. Quando eu perdi um pilar, eu ainda tinha, por exemplo, eu perdi o meu emprego. Vai ser difícil de equilibrar isso aqui, eu devia ter pego alguma outra coisa. Bom, peguei alguma outra coisa aqui, então isso aqui vai ser o pilar. Ó. Eu ainda tinha um pilar que era eu estar morando com os meus pais. A minha vida financeira não desmoronou, porque eu ainda morava com os meus pais, eu ainda não tinha gastos, mesmo depois que eu saí do meu emprego, eu passei a receber uma merreca, porque eu precisava de fazer o estágio obrigatório da faculdade. Indo um pouquinho mais além, a gente tem, por exemplo, o seu emprego, a gente tem as suas fontes de renda passiva, a gente tem talvez freelances, a gente tem a sua reserva financeira, por exemplo. A gente pode ter mais inúmeros. Isso é uma coisa que a maioria dos milionários tem, que são várias fontes de renda. Em média, eles têm 7 ou mais. E o que acontece aqui? Vamos dizer o seguinte, você perdeu o seu emprego, você ainda tem aí 3 pontos de sustentação da sua vida financeira. Você acabou perdendo a sua fonte de renda passiva, você caiu numa rug pull, onde estavam as suas moedas, acabou sendo hackeado, você, sei lá, perdeu a sua chave privada, você ainda vai ter 2 pilares mesmo assim. E se por um acaso você ainda perde mais um, você ainda vai ter talvez a sua fonte de renda passiva, ou talvez você vai ter a sua reserva financeira que vai te salvar em último caso. Então, para que você vá realmente à ruína, por exemplo, você pode errar um trade, você pode perder a sua chave privada, pode acontecer alguma coisa com você. Se por um acaso na sua vida de trader de criptomoedas você errar, você fazer uma besteira enorme, você se alavancar demais, perder as suas chaves privadas, perder a sua carteira, perder acesso,
você investir demais num projeto que não deveria e você perder aquele seu pilar dos investimentos da criptomoeda, você ainda vai ter, por exemplo, o seu emprego te dando renda, você ainda vai ter talvez freelances que você faça, tudo isso dando renda para você. Você não vai ter a sua vida financeira desmoronando porque você perdeu todos os seus pilares de sustentação. Então, é bem interessante vocês procurarem várias formas de vocês sustentarem a vida financeira de vocês. Lembrem-se que os milionários sempre têm várias fontes. As pessoas mais bem-sucedidas, em média, têm 7 ou mais fontes de renda. Então tenham isso em mente, que é super interessante, por exemplo, dentro das criptomoedas, você procurar yield farming, investimentos, moedas que você está investindo a longo prazo, moedas talvez para curto prazo, aproveitar algum hype, farms com rendimento alto, algum staking revolucionário, aí, como foi, por exemplo, a Olympus DAO no começo, ou a Wonderland antes de começar a ruir. Dessa forma, você, dentro da sua carteira de investimentos, já vai criar várias fontes aqui de sustentação. Então, se por um acaso as coisas derem errado, você ainda vai ter as outras e assim por diante. Eu acabei escolhendo uma coisa difícil de equilibrar aqui com poucos dedos, mas acredito que deu para entender. Agora eu vou pedir para vocês que vocês comentem aí abaixo se vocês gostaram dessa aula, se vocês acharam que foi muito papo de coach. Eu acho que é realmente muito importante vocês saberem isso, então comentem aí abaixo e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu?